Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que estão as atividades de plantio e as perspectivas para essa nova safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cleiton Gauer, ele que é superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cleiton, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês conversando com Notícias Agrícolas. Cleiton, os trabalhos de plantio dessa safra já se encaminhando para serem encerrados aí no estado, né? Sim, a gente está praticamente com mais de 96% já semeado, então tem algumas áreas ainda que faltam o produtor terminar os trabalhos de campo, mas já está encaminhando para o final, ficando somente a região Nordeste e região Sudeste, que também já é característico até pela estrutura que a gente tem de um plantio um pouco mais tarde em relação às demais regiões. Então, apesar de a gente ter, se a gente for olhar o ritmo, ele foi muito parecido com o ano passado, mas numa curva um pouquinho atrás do que a gente observou na última temporada, mas mesmo assim um ritmo de semeadura bastante forte aqui em Mato Grosso. E aí, com esse plantio já chegando no final, como é que deve ficar consolidada essa área semeada aí para o estado? Perfeito. A gente está projetando e não tivemos alteração em relação ao último levantamento, mas a gente acredita ainda numa consolidação de uma área maior que o observado no ano passado. Então, ano passado a gente teve um recorde de incremento de plantio de mais de 1 milhão de hectares, por cerca de 10%. Nessa temporada, diante de tudo que o produtor passou, também aumento de custos, incertezas, o crescimento é um pouco menor, cerca de 3% em relação à última safra, e o que totaliza em torno de 11,8 milhões de hectares cultivados com soja em Mato Grosso. E aí, Cleiton, olhando essas condições de plantio, olhando também o que a gente pode esperar para frente, como é que estão as expectativas de vocês para a produtividade nesse momento de final de plantio? É bastante cedo olhar, se a gente afirmar como vai ser a produtividade no estado, mas a gente está acompanhando isso de perto desde o início da semeadura. O clima ele tem sido bastante adverso dentro das regiões, mesmo não tem sido tão homogêneo como a gente observou em alguns anos aqui, mas o que está acompanhando em relação às últimas semanas, então o produtor tem reclamado da falta de chuvas, realmente a gente observou isso, até olhar os últimos 30 dias, choveu menos que historicamente, observamos o período do mês de outubro/novembro aqui no Mato Grosso, mas que mesmo assim a gente ainda acompanha para realmente validar se vai ter impacto de produtividade, até porque essa semana é para as chuvas voltarem aqui em Mato Grosso, e realmente até avaliar como que vai ser o impacto disso, até porque nós estamos ainda com praticamente 45 dias aí para desenvolvimento da safra e consolidação dessa produtividade nas áreas. Mas o que a gente projeta é dentro do potencial que o estado pode atingir, dentro do que a gente costuma observar, até o momento a gente não tem grandes impactos olhando para a distribuição geral do estado. Claro que algumas regiões pontuais, produtores até com replantio, alguns problemas por falta realmente de chuva, mas de uma maneira geral não impactando tanto o estado de Mato Grosso. E nesse momento, Cleiton, qual que é a estimativa de vocês para a produção e para a produtividade? Nesse momento a gente está projetando 59 sacas por hectare, um pouquinho atrás do observado no ano passado, mas muito em linha do que o estado já vem entregando nos últimos anos de potencial produtivo. Então, como eu acabei comentando, final de novembro agora, início de dezembro vai ser decisivo para a consolidação dessa produtividade, mas o que o clima aponta é que o estado não deve ter dificuldades para alcançar isso. E Cleiton, partindo agora para o lado do mercado, como é que estão as negociações para essa safra? O produtor do Mato Grosso avançou nessas vendas ou elas seguem travadas? Em relação ao último mês, então, principalmente os produtores, a gente tem esse último levantamento que eu vou falar com vocês aqui em relação ao início do mês de novembro, que se refere a outubro. Então, em dezembro a gente vai atualizar esse número, mas não deve ter grandes alterações pelo que a gente viu no mercado nas últimas semanas, pelo menos. O produtor ainda bastante acanhado em relação ao ritmo que a gente estava acostumado a observar para esse mesmo período na média histórica no ano passado, que era em torno de 45%. Nesse ano, os produtores venderam apenas 32% do total previsto para a safra. Então, o produtor ainda bastante apreensivo, principalmente até porque o preço vinha num movimento de alta, já deu uma arrefecida e na hora de o produtor negociar ele começa a ficar um pouco mais
acanhado e também olhando qual vai ser o movimento do mercado para voltar a negociar. Então, os produtores estão um pouquinho, apesar de ter uma aceleração nesses últimos 2 meses, ainda assim com um volume muito abaixo do observado na última safra. E aí a opção deve ser esperar mais perto da colheita para avançar nessas vendas. Isso é uma preocupação para a gente, mas é o que provavelmente o produtor deve optar por fazer nessa temporada, até realmente o movimento que está acontecendo agora no mercado. A gente tem grandes discussões, pauta política, econômica do país em discussão. Então, o produtor também dá uma desacelerada até para se reorganizar. Mas o que a gente acredita é que até a entrada da safra, o produtor também tem que tomar um pouco da posição para não ficar com esse risco, realmente até porque o Estado não tem um grande potencial de armazenar todo esse volume produzido e realmente, quando a entrada da safra, realmente a pressão dos preços pode ser um problema para o produtor de Mato Grosso, principalmente, né? E aí, Cleiton, para a gente encerrar olhando um pouquinho para frente, para a sequência das atividades, como é que esse calendário da soja chegando no final do plantio por esses dias impacta no plantio da segunda safra de milho do ano que vem? Deve ter uma janela positiva para o plantio da safrinha? Ao que tudo indica, sim, olhando principalmente pelo ciclo de evolução da semeadura, né? Então, aqui desempenho, desenvolvimento da safra tende a transcorrer numa janela muito positiva para a segunda safra. O detalhe para Mato Grosso é sempre o desafio de colheita nos meses de janeiro e fevereiro. Então, o clima lá vai ser preponderante. Realmente, se não tiver grandes volumes de chuva, a gente deve ter uma janela muito oportuna para o milho segunda safra em Mato Grosso. Mas, se caso a gente tiver períodos de chuva, tiver um problema, realmente essa curva, esse ganho que a gente espera nesse momento, pode ser atenuado em relação à janela. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Perfeito, acho que esse é o principal palavra é acompanhamento, né? Então a gente está finalizando a semeadura, a gente tem 45 dias aí para realmente começar a colheita do estado de Mato Grosso. Esse período vai ser bastante decisivo em relação ao clima para a consolidação das produtividades que a gente comentou, e também o clima de janeiro preponderante para a garantia da janela de milho segunda safra aqui no estado de Mato Grosso, e também a janela de algodão de segunda safra, que é uma das principais safras produzidas aqui no estado. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no Mato Grosso. Um abraço, até a próxima. Um abraço. O Cleiton Gauer, ele que é superintendente do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da safra de soja 22-23 lá no estado do Mato Grosso, nesse momento em que as atividades de plantio vão se encaminhando para o final. O Cleiton destacando já mais de 96% das áreas semeadas até esse momento, restando algumas localidades ao norte, ao sudeste do estado, regiões que costumam plantar mais tarde mesmo, tudo dentro da janela, tudo dentro do previsto e com boas perspectivas, pelo menos até o momento. Cleiton destacando que as condições climáticas são positivas até aqui, e aí essa reta final de novembro e começo de dezembro devem ser fundamentais para a definição da produtividade. É ali que o produtor precisa ter atenção e esperar essas boas condições climáticas. Por enquanto, a projeção de produtividade do IMEA é de 59 sacas por hectare, dentro das médias históricas do estado para a safra de soja. Claro que ainda tem bastante coisa para acontecer, a gente vai acompanhar de perto todo esse desenvolvimento das lavouras lá no Mato Grosso. Olhando para o lado do mercado, Cleiton destacando um avanço nas negociações de soja nos últimos 2 meses, mesmo assim vendas ainda bastante atrasadas com relação aos anos anteriores. O Cleiton até comparando com a safra passada, que nesse momento já tinha 45% da produção negociada, nesse momento apenas 32% da estimativa vendida. Produtor bastante receoso com relação às oscilações de mercado, às incertezas políticas, tudo isso travando um pouco as negociações que devem avançar mesmo mais próximos da colheita, até porque o produtor lá no Mato Grosso não tem muitas opções de armazenagem, não tem essa capacidade grande para armazenar muito
muita coisa na sua propriedade ou em outros tipos de armazém. Então a tendência deve ser um aquecimento dessas negociações conforme a safra for avançando. Expectativa, inclusive, olhando lá para frente, de boa janela para plantio da segunda safra de milho. Isso vai depender do tempo para a colheita da soja entre janeiro e fevereiro. Se não tiver chuva nesse período, a colheita anda bem. A janela para a segunda safra de milho também deve ser positiva lá no estado do Mato Grossense. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.